Olá, meus amigos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Estamos juntos para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre o quarto capítulo da primeira epístola de Pedro. Nós estamos no YouTube, estamos no Facebook e no Instagram. Você que nos acompanha sempre já sabe, né? Curte lá, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp para que nós possamos alcançar novas pessoas. E você que ainda não fez a inscrição, faça a inscrição, clique no sininho para que você possa receber notificações de novos vídeos, tá bom? Eu começo perguntando para você como um cristão deve agir. É uma pergunta que as pessoas acham que sabe, mas muitas vezes vive de maneira enganosa, né? Sabendo que somos pecadores, igualzinho a qualquer um, apesar de muitos pseudos cristãos acharem que são santos, devemos ter em mente que somente a presença do Espírito Santo nos permite fazer a diferença. Pedro, ele nos exorta a dedicar o tempo que nos resta na vontade de Deus. A exortação de Pedro rompe as barreiras do tempo e chega até nós como uma mensagem extremamente atual. Veja só o versículo 2 como está escrito: no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. Ele relata que anteriormente nossa vida pertencia à prática do pecado, mas agora não. É muito comum as pessoas dizerem que fulano virou crente e se tornou santo. Mas vamos aos fatos. Primeiro, até o diabo é crente. Segundo, ninguém é santo. Pelo contrário, sem Deus não somos nada. Terceiro, a partir do momento que você começa a dedicar um pouco mais do seu tempo a Deus, suas atitudes automaticamente mudam, mas não faz de você um santo. A maioria das pessoas que compunham o público de Pedro eram pagãs e insultava aqueles que haviam sido transformados. Ele afirma veementemente que todos irão prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos, conforme está no versículo 5. Já no versículo 6, muitos erroneamente acham que o evangelho estava sendo pregado aos mortos. Veja só o que está escrito. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. Entretanto, por ocasião da aplicação da exegese, que é uma análise minuciosa de um texto, percebe-se que Pedro estava dizendo que o evangelho tinha sido pregado para as pessoas que já haviam morrido. O próprio versículo anterior comprova. Pedro ainda afirma que o fim de todas as coisas está próximo. Muitos ficam desacreditados, pois a epístola foi escrita há quase 2000 anos, mas na realidade todo o período entre a ressurreição de Cristo e a sua segunda vinda é vista como últimos dias. Ele recomenda que sejamos criteriosos e sóbrios e dedicados à oração. Além de tudo, devemos ter amor sincero um para com os outros. O amor entre familiares é até comum, mas você realmente ama o seu semelhante? Até onde vai o seu sentimento? Lá em Provérbios 10 e 12 está escrito que o amor cobre todas as transgressões. O próprio apóstolo Pedro, nesse capítulo, faz uma afirmação lá no versículo 8. No versículo 9, ele exorta para que sejamos hospitaleiros e sem reclamações. Em qualquer âmbito da sociedade, as reclamações são como um câncer. Devemos exercer ainda os dons que Deus nos deu. Do versículo 12 até o final do capítulo, que é o versículo 19, Pedro fala sobre o sofrer com Cristo. Não devemos nos surpreender se formos perseguidos por causa de Cristo.
devemos regozijar por sermos capazes de participar de algum modo dos seus sofrimentos. Nos versículos 17 e 18, Pedro usa dois argumentos que prosseguem de um fato para o outro ainda mais certo. Ele observa que a casa de Deus, a igreja, seria julgada por meio da perseguição. Se o povo de Deus não escapar ao julgamento em forma de perseguição, é mais certo ainda o fato que o desobediente será julgado por Deus naquele dia final. Por entendimento semelhante, se a pessoa justa só é salva com dificuldade, qual será o fim do injusto? Pedro finaliza advertindo que aqueles que sofrem por amor da justiça podem suportar tais dificuldades do mesmo modo que Jesus suportou o seu sofrimento, confiando em Deus, nosso fiel Criador. Meus queridos, a nossa vitória está na vida eterna e não nesta vida. Veja só o que o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Bom dia, meus queridos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.